Bom, olá meus amigos do Instituto Espírita do Amor. É com grande alegria que nós utilizamos esse espaço virtual, já que não podemos estar presencialmente juntos, para falar que a vida continua. Eu já pude estar com vocês aí em vários eventos, no finados em que o Instituto promove. Já pude abraçar tantas mães, tantos pais que tiveram que, de uma maneira inesperada, repentina, se despedir dos seus filhos queridos. Mas é com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma vontade de aliviar e consolar que aqui estamos para fazer um vídeo muito curto, muito singelo, mas com a finalidade de afirmar de uma maneira muito consoladora que todos continuaremos vivos após aquilo que chamamos morte. É um momento difícil quando a gente para lembrar daqueles que nós amávamos e amamos e que não compartilham mais o mesmo espaço físico que a gente. É duro muitas vezes lembrar daquele que conviveu muitos ou poucos anos com a gente e que agora continua vivo, mas numa outra dimensão. Mesmo sabendo que um dia nós nos reencontraremos, lidar com a saudade não é uma tarefa muito simples, mas é necessário encarar essa realidade, compreender que ficarmos bem aqui talvez seja a maior ajuda que podemos fazer com aqueles que se foram. Eu costumo dizer sempre, talvez vocês já ouviram nas palestras que já fiz no Instituto, ou durante alguma psicografia do Júlio em outro local, que da mesma forma quando um filho nosso muda de cidade, muda de país, ou fica por algum motivo distante de nós, por exemplo, num casamento, da mesma forma que nós gostamos de saber que ele está bem, nessa sua nova outra realidade, ele também gosta de saber que estamos bem, apesar da saudade. Com a morte, não é muito diferente. Eles, aqueles que amamos e que nos amam, estão vivos, noutra dimensão, noutro lugar, e gostam de saber que aqui estamos bem. Não totalmente bem, porque quando alguém que a gente ama morre é como se um pedacinho da gente fosse com o outro. Então eles sabem que a gente ficar igual ficava antes não dá. Mas é importantíssimo que a gente busque ajuda caso o desespero bata, caso a vontade de desistir ronde a nossa mente, caso aquilo que nos visite não seja simplesmente saudade, mas que seja revolta. Diante de tudo isso que nos faz mal, é imprescindível que a gente busque ajuda para que fiquemos bem e eles do outro lado, quando olhar para nós aqui ou estar ao nosso lado, ver que estamos caminhando apesar das dificuldades, eles ficarão também bem por sua vez. Da mesma forma que muitos de nós gostaríamos de receber uma carta do outro lado e que nessa carta tivesse ali a confirmação de que eles reencontraram outras pessoas, outros que já foram antes, que estão buscando se adaptar a essa nova realidade, e eles também gostam de receber cartas nossas que mandamos daqui para lá. Mas não no mesmo sentido, não com o mesmo material, com a mesma tinta, mas a carta do nosso pensamento. O nosso pensamento é muito poderoso. Então, meus amigos, minhas amigas, talvez a grande mensagem nesse dia de finados em que nós somos convidados a parar alguns segundos, alguns minutos ou horas do nosso dia para lembrarmos daqueles que se foram. Talvez o grande exemplo seja valorizar a vida. Mesmo que estejamos sem corpo, ou mesmo que amamos aqueles que estão sem corpo neste momento, que a gente possa aproveitar os momentos com aqueles que estão conosco. E aqueles que já partiram e que a gente às vezes tem vontade de voltar um pouco no tempo, fazer alguma coisa diferente. Eu lembro da frase de Chico Xavier, quando diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A gente não pode voltar no passado e refazer um relacionamento, refazer um convívio que às vezes foi tumultuado, que às vezes não foi
como a gente gostaria que fosse. Mas é importante que a gente recomece e construa um novo fim. E muitos podem pensar, William, mas não dá para recomeçar porque aquele que eu amo não está mais do meu lado. Meus amigos, não está mais do lado fisicamente. Mas do lado espiritualmente, a morte não separa aqueles que amam ou aqueles que se atraem pelos laços do amor, às vezes por outros laços. Mas é importante a gente compreender a vida, não do berço ao túmulo. Tirar esses dois extremos, essas duas estações, e compreender a vida no seu todo, e ela nos diz que é possível recomeçar agora e fazer um novo fim, mesmo que nós e os outros estejamos em, vamos chamar de lugares diferentes, em planos, melhor dizendo, diferentes. Dá para recomeçar agora, fazer uma avaliação e olhar para aquele nosso ente querido, mesmo que nós não o vemos. Pelo pensamento e pela prece, a gente sabe que o nosso pensamento pode alcançá-los. Dialogar com eles, pedir perdão se for o caso, dizer que eventualmente nos arrependemos de alguma coisa que fizemos ou que deixamos de fazer, mas juntos com eles, num diálogo através do pensamento, fazer ali um combinado de a partir de hoje, desse dia em que comemoramos o Dia dos Mortos que estão vivos, construir aí um futuro em que não sabemos quando, mas com certeza nos reencontraremos. E que este reencontro possa ser de muita paz, de muito equilíbrio, de muita harmonia. E para isso a gente precisa olhar para todos eles com muito amor, recomeçando a cada dia, no sentido de fortalecer um relacionamento, mesmo que já era fortalecido, mesmo que já era nutrido só pelo amor, só pela cumplicidade, pela ternura, mas ainda assim é possível recomeçar no sentido de fortalecer, de refazer laços mal feitos e ao mesmo tempo aprimorar aquilo que nós já nutríamos antes. Recomeço. Que esse dia 2 de novembro, esse finados, possa significar para nós um recomeço não para o fim, como a frase do Chico diz, porque a vida não tem fim, mas no fim do sentido de finalidade, porque a nossa finalidade e a finalidade daqueles que nós amamos e que se foram é atingir a perfeição, é não necessitar mais reencarnar, poder contemplar no mundo espiritual uma felicidade inabalável. A gente sabe que vai demorar, mas é na forma como nós nos relacionamos que a gente vai crescendo, que a gente vai aparando arestas, que a gente vai corrigindo rotas, fortalecendo outras, e assim a gente vai continuar sempre, sempre amando, sendo amados e, acima de tudo, vivos. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial. Eu sei que é um dia triste para muitos, eu sei que é um dia reflexivo para outros, mas a oportunidade de falar daquilo que o Espiritismo nos ensina para corações muitas vezes aflitos, sedentos de uma palavra amiga, é algo que eu não posso deixar de agradecer. Que Jesus nos inspire, que o seu exemplo possa ser uma bússola em nossa vida, nos direcionando sempre no caminho do bem, do amor e da paz. Uma frase muito bela de Sócrates, que Leon Denis registra no seu livro Depois da Morte, e que eu deixo como frase final. Ah, se é assim, deixem-me morrer outras e outras vezes. Muita paz, fiquem todos com Deus, todos viveremos, eles vivem sempre.